O assunto volta a ser o coronavírus aqui em São Paulo. A gente vai falar especificamente sobre quem está na linha de frente nessa batalha mundial para tentar resolver e salvar vidas. A gente vai conversar agora com um médico intensivista, supervisor da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o primeiro aqui em São Paulo que teve 100% dos seus leitos ocupados por pacientes. Dr. Jacques Steinbock está com a gente. Dr. Jacques, bom dia para o senhor. Eu queria saber inicialmente quantos leitos tem exatamente a UTI do Emílio Ribas e na comparação, por exemplo, com o ano passado, nessa mesma data, quantos leitos estavam ocupados por pacientes? Hoje, atualmente, nós estamos com 30 leitos, com a possibilidade de abrir mais 10 leitos. 100% ocupados, o que tínhamos até então. Não dá para comparar exatamente com o que tínhamos ano passado, porque nós tínhamos ano passado funcionando de 12 a 13 leitos. O que muda é que nós estamos com 100% de ocupação, praticamente com um único diagnóstico, praticamente 100% de pacientes Covid-19. Isso é uma situação basicamente inédita para nós termos a totalidade dos leitos da terapia intensiva do Hospital Emílio Ribas ocupados com um único diagnóstico. Já enfrentamos um monte de epidemias previamente e em nenhuma delas nós encontramos uma situação semelhante, né, tão avassaladora em relação ao número de casos por intervalo de tempo. Dr. Jacques, pacientes que lá estão, tem uma situação específica, a gente ouvia muito ainda quando estava na China, né, que esse coronavírus afetava em especial os mais idosos, acima de 60 anos de idade. Na prática, no dia a dia, imagino que não tem ali uma aferição, uma pesquisa perfeita, mas o que o senhor observa? É realmente pacientes acima dos 60 anos que ocupam a maioria dos leitos? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque o que nós temos visto é que não é exclusividade dos pacientes mais idosos e tampouco exclusividade daqueles que têm as conhecidas comorbidades, ou seja, pacientes que são hipertensos, diabéticos, etc. O que se sabe, que a gente vê de trabalhos publicados da experiência prévia na China, na Itália, é que esse contingente, quer dizer, os pacientes que têm mais idade, os pacientes que têm doenças pré-existentes como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e agora, recentemente, nos Estados Unidos, eles mostraram que obesidade também como fator isolado de risco, esses pacientes têm um prognóstico pior, eles têm uma chance de mortalidade, de vir a morrer da doença maior do que os outros. No entanto, ninguém está imune a essa doença. Isso significa que qualquer faixa etária, com ou sem outras doenças, com ou sem comorbidades, podem ser acometidos. O que nós vimos já na UTI, eu tive paciente de 22 anos, previamente ígida, sem nenhuma doença, ter ido parar na UTI, felizmente teve alta, e nós tivemos no outro extremo pacientes com 82, 83 anos. Então, eu acho que a mensagem a ser transmitida e ser levada para casa é: fique em casa, porque qualquer um pode ser comprometido por essa doença. Doutor Steinbock, a Sheila aqui falando, bom dia. Queria saber quais as particularidades que o senhor identificou até aqui em relação à ocupação das UTIs por essa doença, quer dizer, por muito mais tempo, por muito mais dias e também por que uma evolução tão rápida de um quadro, né? De maneira tão agressiva como a gente viu acontecer. Por exemplo, a pessoa está ali se sentindo bem em 2, 3 dias, de repente ela está entubada. Parece uma evolução muito rápida e muito agressiva, né? Bom dia, Sheila. A gente tem visto isso. Essa é uma condição completamente nova para a gente, para a medicina como um todo. Até 4 meses atrás, ninguém falava em Covid-19, nem existia esse termo. O que acontece é que nós somos surpreendidos. Pelo volume avassalador de casos. 2, pela completa novidade que isso representou do ponto de vista de conhecimento da doença, da sua fisiopatologia, da maneira de transmissão e da maneira como estamos lidando com ela. Nós estamos aprendendo literalmente no dia a dia. E as complicações são muitas, como você falou. Primeiro que realmente o que a gente vê é que é um quadro de insuficiência respiratória que para aqueles pacientes mais graves, ela tem uma evolução muito rápida e severa. Isso do ponto de vista radiológico, você faz os exames de imagem, a tomografia computadorizada de tórax, um raio-x simples de pulmão, e você vê que rapidamente há um comprometimento extenso pulmonar. Segundo, na quantidade, no número de órgãos acometidos. A gente sabe que não é uma doença que acomete exclusivamente o pulmão. Ela acomete o sistema cardiovascular como um todo, o coração, tem pacientes que têm insuficiência cardíaca. Ela acomete rins, nós sabemos que de 10% a 25% desses pacientes vão desenvolver insuficiência renal necessitando de diálise.
o comprometimento do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que, às vezes, os pacientes o vírus já foi isolado até no tecido cerebral, em necrópsias realizadas. Qual o impacto exato disso ainda não se sabe, estamos descobrindo. E mesmo o comprometimento pulmonar, por exemplo, ele não é simplesmente o comprometimento do tecido pulmonar propriamente dito, como acontece às vezes em pneumonias bacterianas. Ele tem um componente importantíssimo que é vascular. Então, além de comprometer o pulmão, o tecido pulmonar, ele compromete os vasos sanguíneos que nós, em todos os órgãos, levando à trombose desses vasos, né? E isso leva a um número de complicações enormes e uma dificuldade no manejo clínico muito grande. Literalmente, a lida, né, o tratamento desses pacientes requer equipes muito experientes e muito experimentadas. Não é simplesmente a presença do equipamento, do ventilador mecânico ou de uma unidade de terapia intensiva montada que será suficiente para lidar de maneira bem sucedida com esse tipo de doentes. Em relação ao tempo de permanência na UTI, claro, um paciente nessa complexidade vai demandar mais tempo de permanência na UTI. O que nós vimos de estudos chineses é que os pacientes nos quais o tratamento é efetivamente realizado e que corre tudo bem, não vão ficar por menos que 2 semanas na terapia intensiva. E aqueles pacientes que têm mais complicações e eventualmente vêm a óbito, a média de internação na experiência chinesa foi de 3 semanas. Então, não é só a ocupação desses leitos, né, o número grande de casos que nos causa preocupação, mas sim o fato de que, uma vez internado um paciente desses, esse leito estará indisponível para uso por outros pacientes que eventualmente estão aguardando na fila por um tempo prolongado. E isso é realmente uma crise para nós que estamos na frente. Estou há mais de 20 anos trabalhando na terapia intensiva, no Instituto de Infectologia, quer dizer, lidando com outras crises epidemiológicas, epidêmicas, sanitárias. Essa é uma situação inédita nesse aspecto. Doutor, quando o senhor fala sobre 100% de leitos ocupados na UTI do Emílio Ribas, o que acontece com aquele paciente que chega lá com quadro de insuficiência respiratória? Ele é devolvido para casa, ele é avaliado, ele é transferido para um outro hospital? Qual tem sido o procedimento? Olha, isso deve estar acontecendo nesses hospitais da periferia, né, ao qual vocês se referiram agora, né, porque eles já atingiram a lotação e o que se vê, o que acontece numa situação dessas é que a porta de entrada desses pacientes nesses hospitais é pela emergência, pelos prontos-socorros. O que acontece é que os prontos-socorros, eles são desenhados, né, eles são previstos para dar esse primeiro atendimento, inclusive em casos de emergência. Então, nós sabemos que tem pacientes que foram intubados e estão em ventilação mecânica em prontos-socorros na periferia. Qual é o destino desses pacientes? Há uma procura de vagas pela rede, esse é um sistema centralizado, né, no estado de São Paulo, no município de São Paulo, por unidades hospitalares que tenham a capacidade de admiti-los em unidades de terapia intensiva. Então, existe um sistema, que é o CROSS, que procura vagas, né, disponíveis na rede. E, por exemplo, no Emílio Ribas, eu recebo muitos pacientes que vêm encaminhados de outras regiões de São Paulo. Às vezes, eles já chegam intubados e em ventilação mecânica, né, precisando de um leito de terapia intensiva. Agora, doutor Starbuck, para a gente entender, não temos até agora uma cura, não sabemos qual remédio vai se mostrar eficaz lá na frente, apesar de todos os testes estão sendo realizados. Também não temos uma vacina, ponto. Quando chega um paciente lá, numa situação como essa, qual é o procedimento que o médico adota? Ele vai fazer testes com esses remédios todos que a gente está ouvindo, a cloroquina, anticoagulante. Ele usa que tipo de estratégia para tentar salvar aquele paciente? Ou varia, dependendo da situação de cada um? Que droga que ele utiliza normalmente? Então, vamos lá. A gente não testa drogas especificamente, né? Então, as drogas são testadas no que chamamos de ensaios clínicos randomizados, que é a maneira correta de aferir se uma droga que poderá ou não vir a ser utilizada, se ela funciona. Esses estudos estão em curso, né? São vários protocolos no mundo inteiro que estão comparando e estudando desfecho relacionado a várias dessas drogas que estão sendo citadas. Em relação, eu falo isso para diferenciar isso, por exemplo, de anticoagulação. Anticoagulação é um procedimento usual em terapia intensiva para os pacientes que demandam anticoagulação. O que nós temos visto é que vários desses pacientes, eles têm distúrbios de coagulação, que não são
tão prevalentes em outras condições como temos visto ser prevalentes nessa situação. Mas isso não é um tratamento experimental, isso eu diria que é um tratamento customizado, Barão. Assim, você olha o paciente e você analisa o paciente, você vê a evolução clínica, você vê as alterações laboratoriais. E numa base diária, esses pacientes são avaliados continuamente na terapia intensiva e, eventualmente, estratégias terapêuticas apropriadas para eles são tomadas, que variam desde a ventilação mecânica, o modo como você adota essa ventilação mecânica. Existem estratégias distintas de se ventilar um paciente e o tratamento farmacológico, ele tem uma gama enorme de possibilidades terapêuticas que nós vamos utilizando conforme a necessidade e a detecção desses problemas no curso do tratamento desses pacientes. Mas tipo o quê, isso doutor? Inclui, tipo, por exemplo, em pacientes que nós vemos que tem sinais diretos e indiretos de coagulação dentro dos vasos sanguíneos, existem possibilidades de usar anticoagulantes. Existem tipos diferentes de anticoagulantes que nós escolhemos de acordo com o paciente poder ou não receber esse medicamento. Pacientes com insuficiência renal não podem receber um certo tipo de anticoagulantes. Pacientes que têm insuficiência renal recebem outros tipos de anticoagulantes. A estratégia para manejo dessa medicação é distinta. E assim por diante. Pacientes que têm distúrbios hemodinâmicos, ou seja, eles precisam de suporte hemodinâmico, drogas que mantenham a pressão arterial no nível adequado à perfusão, à sua sobrevivência, são drogas diferentes, entendeu? São chamamos de drogas vasoativas. E assim por diante. É uma gama enorme. A prescrição desses pacientes tem muitos itens. Doutor, a gente sabe, por exemplo, relatos de pessoas que estão em casa, muita gente que ficou em casa e continua se defendendo da forma possível dentro das suas casas sem precisar ir até um hospital, sem chegar até uma UTI. E muitas relatam uma situação dessa nova doença que tem dias que elas estão bem, aí do nada pioram, aí depois volta a ficar bem e pioram, ou seja, aparentemente não tem uma lógica nessa rotina do coronavírus. Na UTI, na linha de frente, também é observada essa mesma situação completamente fora de um padrão ou não? Já é possível determinar um padrão de como que funciona esse vírus dentro do organismo humano? Olha, essa é uma ótima pergunta e é uma dificuldade com a qual nós nos deparamos no dia a dia. Porque falar em padrão é difícil nesse estado do conhecimento, porque é uma situação nova. Então, o que nós fazemos ali no dia a dia é tentar conhecer, desvendar esse enigma clínico, que é o Covid-19, e eventualmente estabelecer padrões de acometimento, padrões de desenvolvimento da doença, padrões fisiopatológicos de apresentação, até para que a gente possa definir melhores estratégias terapêuticas. Mas essa oscilação na resposta clínica, nós temos visto isso em terapia intensiva, não é exclusividade do Covid-19, tem muitas outras situações clínicas nas quais essa oscilação clínica ocorre, e no Covid-19 não é diferente, Isso é um desafio diário. O paciente que eventualmente tem uma apresentação num dia, ele muda ao longo da noite, ou ao longo do período de permanência na UTI, e no outro dia você tem que readaptar a estratégia terapêutica. Esse é o motivo pelo qual eu, pessoalmente, por exemplo, passo visita todos os dias na UTI, sábados, domingos e feriados, porque a gente tem que, literalmente, aprender com essa doença no curso do seu enfrentamento. Não há um manual escrito ou publicado dizendo que essa doença tem que ser tratada deste jeito ou daquele jeito, simplesmente porque ela é muito nova para isso. Nós não temos ainda o conhecimento acumulado e analisado cientificamente justamente para definir quais são esses padrões. Eu fico imaginando a angústia dos pacientes e também dos profissionais, dos médicos que estão ali de frente, sem saber exatamente que armas utilizarem numa hora como essa, Médicos, enfermeiros, os fisioterapeutas, todo mundo que está ali, A gente está conversando aqui na Band News FM com o médico intensivista, supervisor da UTI do Emílio Ribas, Dr. Jacques Steinbock. Dr. Steinbock, sobre a situação específica dos médicos. A gente sabe que, infelizmente, em outros países, médicos morreram, é uma doença traiçoeira. Como é que está a situação de equipamento, a possibilidade de contaminação, o receio mesmo dos profissionais que estão na linha de frente? Olha, o Brasil é muito grande, são várias realidades, Nós assistimos algumas pela televisão, no qual faltam equipamentos de proteção individual. Felizmente, a minha situação no centro de referência, no Hospital Emílio Ribas, ela é muito melhor do que a média do que eu tenho assistido por aí. Não falta equipamento de proteção individual para nós no Emílio Ribas, nós temos esse EPI e tem que saber usá-lo também, porque
o ponto crítico no uso do equipamento de proteção individual se dá no momento da desparamentação, quando você vai retirar esse equipamento de proteção individual, porque é o momento no qual você vai estar manuseando o avental, a máscara, o capote contaminado. Então, existe uma técnica para desparamentação. E é um momento crítico. Então, as equipes têm que tomar muito cuidado com isso. Existem regras, né, e sequências pré-determinadas de como isso deve ser feito. E acho que o problema crítico surge principalmente no final das jornadas de plantão, quando as equipes estão mais cansadas e você tem que fazer isso rapidamente, porque eventualmente você tem que tirar ou se desparamentar, né, no leito para entrar logo em seguida um outro. E esse é sempre um risco. Com relação a como é que estão as equipes, eu digo assim, né, nós vamos tendo baixas assim, diárias, né? Hoje na minha equipe tenho 5 médicos, falando só dos médicos afastados, né? 2 porque são pacientes, são médicos que têm um risco maior, por comorbidades, pela idade, por serem médicos que têm hipertensão e diabetes, então eles estão afastados para outro tipo de atividade dentro da unidade, e eu tenho 3 médicos com positivos para a Covid-19. E nós vamos, além de toda a carga de trabalho que nós ainda temos essa preocupação adicional de cobrir esses postos, né, com aqueles que já estão trabalhando. Então, a gente vai esticando a corda, né, e esperamos que ela não arrebente. Esse é o nosso grande intuito. Em relação ao estresse, dessa angústia, claro que existe angústia, existe a dificuldade, né, de lidar com algo até então desconhecido, mas nós estamos aprendendo no dia a dia, publica-se muito a respeito de Covid-19, praticamente são em torno de, eu li uma estimativa de que praticamente 1000 papers são publicados por mês em revistas médicas. A gente tem que selecionar, a gente não consegue ler tudo, eu seleciono tudo, eu tenho acordado 5 horas da manhã, por exemplo, é um período que eu tenho de manhã antes de ir para o hospital e eu leio aquilo que eu selecionei. Hoje eu já li alguns papers, né, antes de entrar aqui, e a gente vai tentar, entre aspas, ir montando esse quebra-cabeça e desenhando uma estratégia terapêutica, aumentando o nosso conhecimento do que está acontecendo nos nossos pacientes. E nesse ponto, nesse aspecto, é um desafio até interessante, né, porque é uma posição privilegiada, né, para quem trabalha em hospital acadêmico, universitário, de enfrentar essa situação e fazer as descobertas em tempo real, né? Sem dúvida nenhuma. É um desafio por um lado, mas imagino que para um médico que está na linha de frente é o momento realmente de superar e tomara encontrar um caminho para salvar o maior número de vidas possível. Eu quero agradecer demais a entrevista com o médico intensivista, supervisor da UTI do Hospital Emílio Ribas, o primeiro a ficar completamente lotado, Dr. Jacques Steinbock. Agradecer não só a entrevista, mas a dedicação do senhor, da sua equipe nesse momento terrível que a gente está enfrentando. Desejar que nenhuma mais baixa ocorra na sua equipe, que quanto mais vidas possível sejam salvas. Claro que a gente está torcendo por isso. Dr. Steinbock, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e boa sorte, até a próxima. Obrigado a vocês, bom dia. Obrigada, bom dia.